Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Superman Legacy é o filme mais importante da DC dos últimos 20, 30, sei lá quantos anos. E se esse filme tem a capacidade de salvar o mercado de filmes de super-herói? É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Salvar não só a DC, como o MCU no todo. E acarretar de novo os super-heróis pro estrelato. Vamos falar mais sobre isso. Eu penso uma coisa bem, talvez diferente do que vocês imaginam nesse vídeo. Vamos falar mais sobre isso. Eu penso numa coisa bem diferente, assim. Eu vejo que muita gente trata os filmes de super-herói como algo saturado, mas não é sobre saturação que a gente vai falar. E sim se o Superman pode acarretar tanto o DCU quanto o MCU no futuro. Lembrando, todos os dias tem 2 vídeos, de manhã às 6 da manhã, o primeiro vídeo que eu posto, e o outro eu posto entre as 7 e as 8 da noite, beleza? A gente fala muito sobre a DC por aqui, se você é novo ou nova, seja bem-vindo. Bom, é o seguinte, Superman Legacy, ele é o filme mais importante da história da DC, na minha opinião. Por quê? Esse filme, o sucesso desse filme, ou o fracasso, vai comprometer os próximos anos da DC. Se ele for um sucesso, os próximos filmes vão ter uma paz absurda, até chegar o Batman, The Brave and the Bold, que também vai ser uma grande pressão. Só que o Superman ele tem mais pressão ainda, porque ele é o começo, vai começar logo com o Superman. Se ele for um enorme fracasso, ele vai ser um filme que vai comprometer todo o resto do plano. E aí a gente vai viver um pesadelo, a gente vai imaginar o que pode acontecer entre Warner Bros. Discovery, James Gunn, enfim. Qual que é o ponto aqui? Esse filme, ele pode salvar a indústria de filmes de super-herói. Quando eu digo salvar, é levar para um outro lugar. Não é que o universo de super-heróis está saturado, não é nada disso. Eu já falei sobre isso, que é o seguinte: não existe saturação, existe preguiça de escrever boas histórias. O próprio James Gunn fala isso, mas não é só preguiça, é tipo, falta qualidade, certo? Vocês mesmos reclamam aí de outros universos, enfim. A DC sempre esteve à frente em filmes, sempre. Até que o MCU começou lá em 2008, né? Começou ali, junto do... eu lembro, né? O primeiro filme do MCU foi lançado no mesmo ano do Cavaleiro das Trevas. E aí depois, dali, eles tomaram conta, né? Aliás, a trilogia do Batman, que terminou em 2012, eles ainda estavam um pouco na frente. Só que logo quando terminou a trilogia do Nolan, o MCU tomou a frente. E fez vários filmes. Foram mais de 10 anos de sucessos absurdos. E a DC, ela sempre foi, em todas as mídias, tá? Não é só no cinema. Pioneira, vanguardista, revolucionária. Sempre foi. Não é muito difícil o Superman vir aqui, se for um enorme filme, um filme grandioso, de sucesso, ele dá um boom pra todo mundo querer ver filme de super-herói como ninguém tava querendo ver antes. Porque, veja bem, as pessoas que falam que os super-heróis saturaram, essas pessoas se baseiam único e exclusivamente no MCU. Eles pensam que essa queda de qualidade, eu não posso falar porque eu não assisti, mas vocês que falam, né, que caiu a qualidade e tal. Mas eles falam que essa queda de qualidade, vou colocar assim, é por conta de que as pessoas enjoaram dos filmes. Não é verdade isso. Isso é uma mentira completa, porque se você faz um filme bom do Batman, vai dar dinheiro. O Batman do Robert Pattinson foi um sucesso. O Coringa foi um sucesso. Esses personagens são grandes. É lógico, The Batman e Joker, eles não agregam nada pro DCU. Em termos de marketing, em termos de alavancar a franquia, não é. Esses filmes são os filmes de universo compartilhado, que têm essa responsabilidade de você assistir e falar, putz, eu quero ver o próximo, eu quero ver o próximo, eu quero ver o próximo. Esses são os hypes, né? Então quando você vê o Batman isolado, você sabe que, tipo, se o diretor for bom, eles vão fazer um filme bom. O Batman já tem experiência, assim, no cinema. Se você vê um filme do Coringa fazendo muito sucesso, você vai ver o segundo com um hype diferente. Você fala, pô, agora eu quero ver o segundo, né? E aí você tem aqui o Superman Legacy vindo pra talvez acarretar a DC e o mercado. Tipo assim, não no sentido de tipo, o sucesso do Superman Legacy é o sucesso do MCU. Não, é muito no sentido de tipo assim, olha lá, a DC lançou um filmaço, se for um filmaço. O outro lado do muro vai olhar e vai falar, pô, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso pode ser benéfico pra quem curte os dois, por exemplo. Muitos de vocês, acho que a maioria de vocês gosta dos dois universos. Vai ser muito benéfico pra vocês, de vocês ver os dois trabalhando de uma maneira com mais qualidade, certo? E tem o lance também que tudo na vida, principalmente esse lado mais corporativo, assim, de grandes empresas e tal, sempre é bom ter uma concorrência à altura, não é mesmo? O MCU não teve concorrência. Ele pegou ali
ele começou quando a trilogia do Batman tava encaminhando pro final, certo? E quando eles começaram a dar um boom, o Cavaleiro das Trevas Ressurge já foi lançado como o último filme. E ainda assim, esse filme já tinha feito 1 bilhão, né? O Cavaleiro das Trevas Ressurge. E a partir dali, o MCU começou a bombar muito. Por quê? Muito por conta do planejamento que eles fizeram, né? Que eles fizeram tudo certinho. Eles mereceram o sucesso que eles fizeram todos esses tempos. E também por conta do fracasso da DC. Vocês vão falar, mas por que por conta do fracasso? O caminho fica muito mais livre quando você não tem um bom filme do Superman, um bom filme do Superman com Batman, um filme do Lanterna Verde, um filme do Flash, uma Liga da Justiça dando certo. Aí seria outra história. Talvez as pessoas iam olhar com outros olhos pro MCU. Do tipo assim, olha, tem gente que fala que o MCU é uma obra-prima. Eu discordo. E até onde eu assisti, eu não considero aquilo nenhum tipo de obra-prima. Por exemplo, o Endgame, as pessoas falam que é a maior guerra dos cinemas. Assistam o Retorno do Rei, pelo amor de Deus. Ninguém nunca assistiu o Retorno do Rei. Ninguém nunca assistiu a trilogia do Senhor dos Anéis, não é mesmo? Em termos de fantasia, aquilo foi a melhor coisa já feita, certo? Em termos de adaptação, inclusive, pra mim aquilo foi a melhor coisa já feita. O MCU tem os seus méritos e tal, mas o que o Senhor dos Anéis faz é outro patamar. Superman Legacy é aquele filme que ele não pode ser ruim. E é aquilo que eu falei pra vocês. Ou ele vai ser bom, ou ele vai ser ruim. Não tem o meio termo, tipo... O Man of Steel é tipo um meio termo, quando ele foi lançado. As pessoas gostavam e não gostavam, tá ligado? Não é um filme de enorme sucesso, você vê pela bilheteria mesmo, ela não chegou a fazer 700 milhões. Mas não só por isso, né, as críticas também eram mistas. As pessoas, até hoje tem pessoas que detestam esse filme, eu gosto. Tem gente que odeia, tem gente que acha que é mais ou menos, tem gente que acha que é obra-prima e tal. Esse é um filme um pouco divisivo. O Superman Legacy não vai existir isso. Ou ele vai ser foda, aclamado, ou ele vai ser um lixo deserdado, tá ligado? Não tem meio termo. Por que não tem meio termo? Porque a DC fracassou 10 anos. E esses 10 anos de fracasso, eles pesam até hoje. É uma sequela, tá ligado? É uma sequela que fica aqui pro universo de DCU. E então, se o Superman Legacy for um grande sucesso, ele vai, talvez, ele possa acordar o MCU no sentido do tipo assim, precisamos fazer alguma coisa. Ou no sentido do tipo, talvez chegou a concorrência, que em 10 anos não tinha. E aí chegou atrasada, mas chegou. Só que agora é uma concorrência de peso, né? Porque é os maiores super-heróis do mundo. Eu sempre falo isso, parece papo de fanboy. Ai, meu Deus, tal. Velho, é muito fácil você fazer um universo que você condensa tudo numa fórmula, que com méritos, inclusive, mas não é uma coisa que ia durar pra sempre a gente ver tudo isso. Quando eu digo com méritos, é uma questão de narrativa, interligar as coisas. Só que é muito mais fácil fazer isso sem uma concorrência. Agora, quando você tem uma concorrência, isso pra ambos, tá? Tanto pro DCU ou pro MCU. Quando você tem uma concorrência, as coisas mudam. Porque você vai ter um leque de filmes, séries, animações, talvez games, pro consumidor ter de personagens muito famosos. Esses personagens muito famosos, eles são esses personagens que eles conseguem basicamente furar a bolha, não é mesmo? Então você tem essas concorrências, são boas para ambas as empresas. Sempre foi assim a vida toda, tal. E o Superman Legacy é um filme que tem uma pressão enorme nas costas do James Gunn. Ele é o roteirista e diretor, não só isso, mas ele também é o chefe, ele é o co-CEO do DC Studios. Ele tomou para si esse projeto, né? E eu vejo muita pessoa receiosa com o número de personagens. Nossa, vocês viram quanto personagens tem no filme? Os filmes do James Gunn sempre tem um monte de personagens, sempre dá certo. Talvez os roteiros dos filmes dele funcionam mais com equipe. Você pega lá atrás, ele fez o roteiro daquele Scooby-Doo, acho que de 2002, 2003, tá ligado? Sempre ele tá escrevendo equipes. O Madrugada dos Mortos, Zack Snyder, tem um monte de personagens também. Ele que é o roteirista daquele filme. Ele falou lá no Twitter que Liga da Justiça Sem Limites e Justiça Jovem são a referência aí pra construção de universo. Ele tá fazendo exatamente como se deve fazer, que é aquilo que os fãs pediam a vida inteira. A DC tem que fazer igual as animações. A DC tem que fazer igual as animações. Quando ela dá essa iniciativa, a galera meio que estranha. Fala, meu Deus, quantos personagens. Esses personagens, estando no Superman, é que nem você tá lendo um quadrinho, certo? O foco ali principal, o Superman é a Lois, a gente já falou sobre isso. Mas tem outros personagens ali pra implementar a história. Então, finalizando o vídeo aqui, na minha opinião, o Superman Legacy, ele é o filme mais importante da história da DC. E não é exagero falar isso. Por que ele é mais importante da história? Porque com o sucesso desse filme, a chance do DCU, tipo, voar, né, mesmo, virar um fenômeno é muito grande. Então é como se um filme, lógico, não é só esse filme, os outros precisam ser bons, mas é como se um filme fosse acarretar o universo inteiro, entende? Se esse filme é ruim, ele não vai hypar nada. Aí vai ser uma tragédia os outros filmes pra divulgar, aí pode ter problemas com a Warner Bros. Discovery, enfim, que tá apostando bastante no James Gunn. Mas eu acho que no começo... Eu sei que é meio inocente pedir isso, mas
Eu acho que no começo a Warner Bros. Discovery tem que dar um respaldo pro James Gunn e pro Peter Safran pra eles trabalharem. Pra não dar merda, tá ligado? Então, pra finalizar aqui o assunto, eu acredito que o Superman Legacy, ele é o filme mais importante da DC, ele é o filme mais importante, obviamente, pra essa franquia nesse exato momento, e esse é um filme que ele pode mudar o mercado de filmes super-heróis em termos de universo compartilhado, das pessoas começarem a se mexer mais, né? Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, o que você pensa desse filme, e se esse filme vai resgatar a essência do Superman e colocar ele no topo. E pra mostrar pra essa nova geração o quão incrível é o Superman, as pessoas de hoje em dia, as crianças, né, tal, precisam crescer com esse super-herói. É com esse super-herói que elas precisam crescer. Então, deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso, o que você pensa de tudo isso. Tamo junto, até a próxima.